Após alguns meses de atos, a Cartoon Network lançou Preboot/Reboot. Esses dois episódios são meio que os últimos episódios da 7ª temporada de Hora de Aventura. Então eu vou fazer meio que a review dos dois e dizer o que eu achei dessa season finale, o que eu achei da 7ª temporada e o que eu espero para a próxima temporada. Então sem mais delongas, vamos lá. Basicamente, Preboot e Reboot são um episódio só. Eles são meio que dois, mas eu considero como um só. É um especial de 21 minutos. E eu posso resumir Preboot e Reboot apenas com algumas cenas que eu tirei do episódio. What the heck is going on? Sparkle says what? Mas tá, o episódio começa com o Finn, a Susana e o Jake pesquisando sobre coisas que os humanos deixaram pra trás. Isso foi bem engraçado de ver, porque o Finn não tem nenhum conhecimento sobre a cultura dos humanos ou sobre como a Terra era antes da Guerra dos Cogumelos, então foi muito engraçado ver ele chegando lá e pagando de manjador. Ele fala que um carrossel daqueles de parques de diversão, sabe? Era um animal ancestral que produzia mel. Eu me pergunto por que o Finn não vai falar com a princesa Jujuba. Afinal, ela é um gênio, né? Ela deve saber sobre a cultura dos humanos ou sobre como os humanos eram antigamente. E aparentemente o Finn está lá naquelas cavernas onde moram os Humans, que são aqueles seres humanos que apareceram no episódio da Susana, sabe, quando ela foi apresentada? Que eles têm cabeça de animais. E do nada aparece uma espécie de nave do chão. E o Tiffany sai dessa nave. E aparentemente ele perdeu um braço e ganhou um braço robótico. Quem deu esse braço pra ele foi a Doutora Gross, que é a dona da nave. A Doutora Gross é meio uma humana, cientista, robô. E pelo que eu entendi sobre a Doutora Gross, ela meio que nasceu normal e ao longo do tempo foi substituindo as partes do seu corpo por partes robóticas. Ela fez algumas revelações bem interessantes. Ela fala que quer transformar todos os humanos em uma espécie de ciborgues iguais a elas, para os humanos terem uma nova era de ouro. E ela também fala que foi expulsa de uma ilha por causa dos experimentos que ela fazia. Então aparentemente existe uma ilha onde moram outros humanos. E eu me pergunto se esses humanos aí são os mesmos de Stakes, aqueles que fugiram no barco, sabe? Será que são eles? Depois da Doutora Gross ter tentado fazer uma cirurgia no Finn, na Susana e no Jake, eles conseguem escapar da nave, e a nave dela cai dentro de um buraco. E começa a segunda parte do episódio. Alguns animais híbridos que a doutora fez tinham escapado. Um deles, uma enguia gigante, estava indo direto pro Reino Doce. E o Finn, a Susana e o Jake foram atrás dela para tentar deter ela. E cara, olha só que referência foda. Lembra daquele episódio com a Maga Caçadora em que o Finn ganha aquele poder de eletricidade? Pois é, o Finn manteve ele, cara. Muito maneiro. Enquanto o Finn estava lutando contra a enguia, a Susana decidiu dar uma ajudada também. Mas como ela não é a prova de eletricidade, quando ela foi tentar ajudar, ela acabou tomando um choque. Eu lembro daquele chip que ela tinha na cabeça? Ele estava desativado e com esse choque ele foi ativado. E ela virou uma robô e começou a atacar o Finn. E em um certo momento o Rattle Boss chegou e tentou dar uma ajudada lá, só que a Susan matou ele. Depois de um tempo é mostrado que ela na verdade está seguindo uma espécie de protocolo. E esse protocolo é levar o Finn pra casa dele, entre aspas. E aquele chip na cabeça dela envia uma mensagem de pedido de transporte pra algum lugar, que talvez seja a ilha, né, onde tem os humanos. E eu jurava que nesse episódio ainda iam aparecer humanos, sabe? Eu tava esperando os humanos virem do mar ali. Só que não aconteceu. Enquanto isso, a espada de grama do Finn se sente ameaçada e tenta atacar a Susan. O Finn tenta impedir a espada de atacar, mas a espada de grama sai do braço do Finn. O Finn perdeu o braço dele de novo. E a espada de grama dele meio que se funde com a espada Finn e se torna meio que um novo ser vivo. Agora eu tenho algumas perguntas sobre esse episódio. Primeira, o que é a Suzane? Ela é um robô? E se ela não é um robô, por que ela absorve energia e vira um Hulk deformado? O que eu entendi sobre a Susana nesse episódio é que ela tem o objetivo de detectar humanos e levar eles para algum lugar, provavelmente a ilha que a Doutora Gross citou, a qual ela foi expulsa e tal. E aquele sinal que ela enviou pedindo transporte, eu acho que pode ter sido para essa ilha onde tem outros humanos e que talvez, sei lá, provavelmente, nós podemos encontrar a mãe do Finn lá. Uma outra coisa que me veio à cabeça. Todo mundo sabe que o Finn foi abandonado pelo Martin no mar, certo? Talvez o Martin tenha abandonado ele enquanto estava indo para essa ilha. Será? E cara, uma coisa que é perceptível sobre a Hora de Aventura é que a história é interpretativa. Pelo menos é o que eu acho. Nós que temos que descobrir a história. Um exemplo é a Guerra dos Cogumelos. A Guerra dos Cogumelos não foi explícita no desenho. Até certos episódios aí. Ela ficou só como uma teoria, descoberta pelos fãs, por muito tempo. Mas era um fato e todo mundo sabia. Hora de Aventura tem isso, a história é algo que a gente descobre, que a gente interpreta. Embora eu goste disso, nós precisamos de confirmações claras, de ver as teorias e as suspeitas ali representadas de formas
bem claras. No momento o desenho não está fazendo isso, ele só deixa perguntas e mais perguntas, que eu espero que eles resolvam na próxima temporada. Voltando ao episódio, outra pergunta que eu tenho: o que aconteceu com o braço, com a espada de grama e com a espada Finn? A espada de grama simplesmente saiu do braço do Finn e absorveu a espada Finn e ganhou vida ali? E o que é esse símbolo que parece ser um polvo? E qual é o objetivo do Finn de grama? Para descobrir isso, nós teremos que esperar até a 8ª temporada, que inclusive já tem meio que data de início. Ela vai começar com uma minissérie, que nem foi a 7ª, chamada Adventure Time Island. Olha só, mas que loucura, né? Islands, ilhas. E a data de estreia do DVD é dia 24 de janeiro. Então é de se esperar que a 8ª temporada lance bem antes disso. E cara, eu acho que a culpa desse episódio ter sido mal recebido pela maioria da fandom e ter sido considerado uma season finale bem ruim comparado com as outras é pelo atraso de meses da Cartoon Network. A Cartoon nem sequer divulgou ou promoveu os episódios. E isso fez com que essa season finale tenha sido a pior em audiência da história de Hora de Aventura. Ela bateu o pico de apenas 210 mil pessoas assistindo, o que é um dos piores números de telespectadores da história de Hora de Aventura. Ainda por cima, é uma season finale, né? Deveria ter tido mais, só que a Cartoon Network não promoveu. E eu acho que essa demora de meses criou um hype desnecessário pro episódio. Pelo menos pra quem sabia que o episódio ia lançar, né? Porque o episódio não foi promovido. Apesar de Preboot/Reboot ter alguns problemas, eu gostei desse episódio. Eu achei ele um episódio ótimo até. Ele consegue fazer você criar mais expectativas pra próxima temporada. Eu acho que se, como eu falei, eles tivessem mostrado a mãe do Finn, ou alguns humanos tivessem aparecido no mar, teria sido um pouco mais legal, um pouco mais épico. Mas no geral eu acho que é um episódio bom. Ainda mais que os produtores disseram que esse episódio é só um sneak peek da próxima temporada, que a 8ª temporada vai ser muito mais louca e vai revelar muito mais coisas, e que Preboot/Reboot é só o começo de uma bola de neve gigante. So Finn and Jake set out to find a new home. It's gonna be tough for a kid